O objetivo dessa aula é a gente entender o conceito de potenciação e já entrar aí em potência de um número natural, tá? Então, ó, revendo aí o conceito de potenciação. Como eu disse no vídeo anterior, ó, no ensino fundamental, você provavelmente já estudou a operação de potenciação com um expoente natural maior do que 1. Que isso aí corresponde a uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, você tem aqui essa multiplicação. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Isso daqui é a mesma coisa que 4 elevado a 5, que dá 1024, certo? E esta multiplicação, ó, essa multiplicação a gente chama de fatores iguais, certo? Aqui tem uma certa confusão, né, vou falar aqui embaixo, ó. Na potenciação podemos destacar os seguintes elementos. A gente tem aqui, ó, eu coloquei essa mesma potência aqui, 4 elevado a 5 igual a 1024. A gente chama o número 4 de base, tá? O número 4 é a base. O número que está em cima do 4, ó, que está elevado, a gente fala 4 elevado a 5. Por que esse elevado? Porque está em cima do número, né? Então, 4 elevado a 5. E esse 5, né, o número que está sempre elevado, a gente chama de expoente. E o resultado, né, ó, quando você tem aqui a base expoente, você calcula, o resultado a gente chama de potência. Ok? A gente chama o resultado de potência. Essas coisas é importante a gente saber os nomes, né? É importante a gente saber o nome. A gente fala, pô, a base está elevada a um expoente. Às vezes a gente vai aparecer exercícios aí que vai estar escrito desse jeito. A base está elevada ao expoente tal. A base 2 está elevada ao expoente não sei quanto. Então, assim, é interessante a gente saber os nomes, tá? É importante perceber que a potenciação é diferente da multiplicação. É a parte que tem uma certa confusão aqui. Enquanto a multiplicação é utilizada para representar uma adição de parcelas iguais, a potenciação com expoente natural maior do que 1 representa uma multiplicação de fatores iguais. Isto é, olha a diferença aqui. Quando a gente tem uma multiplicação, olha só, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 7. Quando eu multiplico um número, é a mesma coisa que eu somar parcelas desse número. Então, quando eu faço 4 vezes o número 7, significa que eu estou somando o número 7 4 vezes, certo? Toda vez que eu tenho multiplicação, é isso, eu estou somando parcelas iguais. Esse é talvez o algoritmo da multiplicação que muita gente acaba não sabendo, né? A pessoa às vezes decora a tabuada, né? A pessoa decora e aí a pessoa acaba passando desapercebido isso, né? Que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Você quer saber quanto é que é 9 vezes 9 vezes você falar 81 decorado? Você pode fazer à mão, sabendo que 9 vezes o número 9 é você pegar o número 9 e somar ele 9 vezes, né? Aí vai dar 9 mais 9 mais 9 mais 9 e aí vai dar lá 81, certo? E isso a gente faz na multiplicação. A multiplicação é desse jeito, a gente soma parcelas iguais. Igual aqui, ó, eu somei 4 vezes o 7, então eu fiz 4 vezes 7, que dá 28. Na potenciação é diferente. E o nome também muda. Na multiplicação, a gente chama essa soma aqui de parcelas. Já na potenciação, não é soma, é multiplicação. E a gente chama essas multiplicações de fatores. Então, se você tiver
7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 7 elevado ao número 4, né? E aí, voltando nessa parte aqui, né, ó, dos nomes, a gente tem que o 7 é a base, o 4 é o expoente e o 2401 é a potência, né? É o resultado. A gente chama o resultado de potência, ok? Então, assim, é importante que vocês notem essa diferença, tá? É importante que notem essa diferença. Isso aqui passa totalmente desapercebido, né? Justamente por aquele vício de se decorar tabuado. Aí você decorou a tabuada e aí você não sabe o que tá por trás dela, né? E aí você acaba errando, né? Por isso que às vezes a gente acha que quando você vê lá 4 elevado a 7, é você pegar o número 7 e somar 4 vezes. Aparece várias vezes isso, sabe? Isso não é uma coisa rara de aparecer, não. Aparece muito. As pessoas somar, né? Quando vê um número elevado a outro, a pessoa somar. Mas por que isso? Porque a pessoa decorou tabuada, né? E aí acha que vai ser desse jeito aí também, ok? Então é muito importante vocês conseguirem entender esta diferença da multiplicação para potenciação. Multiplicação é uma coisa, é você somar parcelas. Potenciação é outra, que é você multiplicar fatores, ok? Então, revemos aí já a potenciação, né? Tem gente que acha que a potenciação é só isso, mas isso aqui é o início, né? É o início. Agora a gente vai ver potência com expoente natural, aí depois tem as propriedades e tudo mais, tem as simplificações, vai ter um número elevado a outro, elevado a outro, elevado a outro. Então, assim, não é só isso, né? Isso aqui é o início, mas não é só isso. Então, potência com expoente natural. Definição. Dados A pertencente aos reais e M pertencente aos naturais, com M maior do que 1, denomina-se potência de base A e expoente M, o número A elevado a M, né? Coisa que a gente viu aqui. A gente tem um número elevado a outro, o número que está aqui embaixo é a base e o que está elevado é o expoente. Aqui a gente está fazendo uma generalização. Então a gente tem que usar as letras. Então o A é a base e o M é o expoente, certo? Que corresponde ao produto de M fatores de A. Então, quando a gente tem aqui uma coisa desse tipo, A elevado a M, é você pegar o A e multiplicar M fatores. Vai ser A vezes A vezes A vezes A, vezes, né, vários A's, até o número que você quiser. Lembrando que essa representação é uma representação genérica, né? É lógico que não vai estar desse jeito, vai estar assim. A representação com um número, é um número elevado a outro, você faz os fatores, a multiplicação dos fatores, tá? Aqui é uma forma genérica para a gente generalizar tudo. Então, esse A representa qualquer número real e esse M, né, ó, que é o nosso expoente aqui, ele representa qualquer número natural, né? Lembrando lá que é número natural, né? Número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí, ó, a gente tem umas outras derivadas disso daqui. No caso da gente ter m igual a 1 ou m igual a 0, que são números naturais, né? A gente faz o seguinte, quando a gente tem a elevado a 1, um número elevado a 1 é sempre ele mesmo. E quando a gente tem um número elevado a 0, é sempre 1. Por definição, ok? E o A aqui tem que ser diferente de 0, né? Porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Se você quiser saber o porquê todo número elevado a 0 dá 1, tem um vídeo aqui no meu canal explicando isso, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal explicando isso. É só você ir lá e assistir. Vamos a alguns exemplos aqui dessas potências com expoente natural. Lembrando que o que é natural é o expoente, né? A base pode ser qualquer número real. O que é natural é só o expoente. A gente está trabalhando com potência,
tá? Então, olha lá. Primeiro exemplo ali, se a gente tiver 3 elevado a 4, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, ó, 4 fatores. E isso dá 81. Se a gente tiver, por exemplo, 3 quintos elevado a 3, é 3 quintos vezes 3 quintos vezes 3 quintos. Que é a mesma coisa que 3 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3, né? Que dá aí 27 sobre 125, ok? Depois ali também a gente pode ter 1 elevado a 10. 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes. 10 fatores de 1, que dá 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Qualquer número elevado a 0, 1 também, né? Ó, menos 4 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0, ó, a base é o A. O A pode ser qualquer número real. Então, qualquer número real elevado a 0 sempre dá 1. Aqui, ó, menos meio elevado a 1 dá menos meio, certo? Então, alguns exemplos aí de potências com expoentes naturais.